Vamos lá, pessoal, começando aqui, então, o pronunciamento técnico CPC 01, revisão 1, redução ao valor recuperável dos ativos, também conhecido como impairment, ou teste de imparidade, também vocês vão ver essa expressão. O objetivo deste pronunciamento técnico é estabelecer procedimentos que a entidade deve aplicar para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda seus valores de recuperação. Um ativo está registrado contabilmente por valor que excede seu valor de recuperação se o seu valor contábil exceder o montante a ser recuperado pelo uso ou pela venda do ativo. Se este for o caso, o ativo é caracterizado como sujeito ao reconhecimento de perdas, e o pronunciamento técnico requer que a entidade reconheça um ajuste para perdas por desvalorização. Então, o que acontece aqui? Em regra, a entidade ela vai reconhecer inicialmente seus ativos pelo valor de custo. Tá? E alguns deles vão passar por alguns procedimentos, como o imobilizado, que em sua maioria está sujeito à depreciação, um intangível, que muitas vezes vai estar sujeito à amortização, e assim se chega ao valor contábil ao longo do tempo. Mas o que acontece? Uma empresa ela tem duas formas de recuperar o valor de um ativo, seja usando esse ativo de forma que ele gere entradas de caixa para ela, o fluxo de caixa, seja vendendo esse ativo. E essas são as duas formas de recuperação dela. Agora, se a empresa constatar que o valor que ela vai recuperar daquele ativo é menor do que o valor que está registrado na contabilidade, então ela vai ter que fazer o quê? Este procedimento de redução ao valor recuperável de ativos e reconhecer esse ajuste para perdas por desvalorização. Então vamos lá. O CPC 01 deve ser aplicado na contabilização de ajuste para perdas por desvalorização de todos os ativos, com algumas exceções. Então, se numa questão de prova se colocar que o CPC 01 é aplicável a todos os ativos da empresa, a princípio está certo, porque esta é a regra geral. Agora, nós vamos ter algumas exceções, porque o que vai acontecer? Em algumas situações, outro pronunciamento técnico vai exigir um tratamento diferente e que não vai ocorrer, então, esse teste de imparidade. Por exemplo, estoques, a norma de estoques vai exigir um tratamento diferente, que o estoque vai ser reconhecido pelo valor de custo ou o valor realizável líquido, dos dois o menor. E também prevê um tratamento diferente para ativos de contrato e ativos resultantes de custos para obter ou cumprir contratos que devem ser reconhecidos de acordo com o CPC 47, receita de contrato com o cliente, assim também os ativos fiscais diferidos que não estão sujeitos ao impairment, ativos advindos de planos de benefícios a empregados, ativos financeiros que estejam dentro do alcance do CPC 48, instrumentos financeiros, propriedades para investimento que seja mensurada ao valor justo, ativos biológicos relacionados à atividade agrícola dentro do alcance do pronunciamento técnico CPC 29, ativo biológico e produto agrícola que sejam mensurados ao valor justo, líquidos de despesas de vender, custos de aquisição diferidos e ativos intangíveis advindos de direitos contratuais de companhia de seguros, contidos em contrato de seguro, dentro do alcance do pronunciamento técnico CPC 11, contrato de seguro, e ativos não circulantes, ou grupos de ativos disponíveis para venda, classificados como mantidos para venda em consonância com o pronunciamento técnico CPC 31, ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada. Então são situações de exceção aqui que não estão sujeitos ao CPC 01, portanto eles não estão sujeitos ao impairment ou redução ao valor recuperável de ativos, e isso é uma questão que acaba caindo em prova com uma certa frequência, né? Eles querem saber das exceções. Também vamos ter um ponto aqui a ser verificado, que é o seguinte, que a gente viu que no CPC 48 de instrumentos financeiros, esses ativos que estão sujeitos à aplicação do CPC 48, eles não estão sujeitos a essa redução ao valor recuperável de ativos. No entanto, se for um ativo financeiro classificado como uma empresa controlada, coligada ou empreendimento controlado em conjunto, ele está sujeito sim ao impairment.
Então, controladas, coligadas e empreendimento controlado em conjunto está sujeito ao impairment. Vamos lá, então. Continuando aqui, a entidade deve avaliar, ao fim de cada período de reporte, se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável do ativo. O que acontece? A gente viu que o valor recuperável de um ativo pode ser ou o valor em uso dele, ou o valor justo líquido de despesa de venda. E o maior deles é considerado o valor recuperável. É o valor que a empresa pode recuperar daquele ativo. Agora, imagine isso numa empresa, é um procedimento trabalhoso. Ela não vai fazer isso para todos os ativos o tempo inteiro. O que a norma exige é que ela vai ver lá no final do período de reporte, ou seja, lá na data do balanço, se tem alguma indicação de que aquele ativo possa estar desvalorizado. Essas indicações podem ser de fontes externas. Por exemplo, imagine que mudou muito o ambiente econômico, o ambiente tecnológico. Então, ambiente econômico, sei lá, eu tenho uma empresa de petróleo, uma refinaria de petróleo, uma empresa que atua nesse mercado, e o preço do barril do petróleo caiu muito. Ela pode ser impactada. No exemplo de uma Petrobras que extrai petróleo, vende esse petróleo extraído, isso provavelmente vai indicar o quê? Que os ativos dela possam ter desvalorizados. Outras situações de crises econômicas. A gente está vivendo, né, uma pandemia que certamente deve provocar ajustes aí ao valor recuperável no futuro, mudanças no ambiente tecnológico, né? A empresa atua em um determinado setor que está passando por transformações tecnológicas, ela pode ter uma indicação de que tem um determinado ativo desvalorizado. Ela pode ter também imóveis e ter uma indicação de que naquele mercado onde está localizado o imóvel, ele diminuiu de valor. Podem ser também fontes internas de informação. Por exemplo, ela tem um equipamento e a administração percebe que ele não está, ou melhor dizendo, ele está sendo usado de uma forma que ele vai estar causando uma deteriorização maior do que seria o esperado. O uso dele é diferente. Então, são situações em que a empresa ela entende que possa ter, aquele ativo possa ter sofrido uma desvalorização, aí sim ela vai fazer, né, todo esse procedimento de verificar qual é o valor recuperável daquele ativo. Tá? Agora, eu vou ter situações que, independentemente de existir ou não qualquer indicação de redução ao valor recuperável, a entidade vai testar anualmente. Quais são essas duas situações? Ele diz que ela vai testar, no mínimo anualmente, a redução ao valor recuperável de um ativo intangível com vida útil indefinida, ou de um ativo intangível ainda não disponível para uso, comparando o seu valor contábil com o seu valor recuperável. Então, nesses casos aqui de ativo intangível com vida útil indefinida, ou que ainda não está disponível para uso, a entidade vai fazer esse teste de recuperabilidade, no mínimo, anualmente. Tá? Uma das razões é que, se a gente for observar, por exemplo, um ativo intangível ainda não disponível para uso, ele vai ter uma incerteza grande. Será? A empresa tem um ativo, um protótipo que ela está em fase de desenvolvimento, que a princípio ela vai recuperar aquele ativo com as vendas. Mas será que é certo isso? Ele está sujeito a uma maior incerteza, né? Eu lembro aí, há tempos atrás, que existia um movimento aí pelo biodiesel, né? O petróleo estava a outros preços, a outros valores, então se buscou muito a tecnologias, né, para desenvolver biodiesel. De repente chegou um momento em que se percebeu que aquele desenvolvimento, né, que ele poderia estar desse produto que estava reconhecido no ativo intangível, pode ter chegado um momento que eles verificaram, olha, isso aqui não é viável economicamente, e aí, por isso, esse teste tem que ser feito anualmente. Uma outra situação que está sujeita ao teste anual é o ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, goodwill, em combinação de negócios. Então, o que é esse goodwill? Imagina o seguinte, uma empresa, ela adquire uma controlada. Então, para um efeito didático aqui, vou dar um exemplo mais simples, que seria o seguinte, ela está comprando 100% de uma outra empresa, que passa a ser controlada,
E nesse procedimento, ela vai averiguar que os ativos líquidos dessa entidade adquirida, dessa controlada. Ou seja, vai verificar a valor justo, qual o valor dos ativos, menos os passivos. Então ela vai ter esses ativos líquidos a valor justo. Supondo que ela chegou e avaliou que foi 10 milhões são esses ativos líquidos, que são ativo menos passivo a valor justo. 10 milhões era o que valia. No entanto, a empresa pagou 12 milhões. Ou seja, ela pagou 2 milhões a mais. Como não existe almoço grátis, por que foram pagos esses 2 milhões a mais? Foi pago por expectativa de rentabilidade futura. Esses 2 milhões a mais, então, se constituem no goodwill, que é o valor que a empresa pagou a mais em relação ao que valiam os ativos líquidos avaliados a valor justo da controlada. Então, também é uma situação que pode gerar uma incerteza, né? Porque tudo isso, né, o que? É expectativa. E a realidade pode se mostrar diferente, então o teste vai ser feito anualmente. Aqui ele vai dizer o quê? O ativo está desvalorizado quando o seu valor contábil excede seu valor recuperável. Aquilo que a gente já tinha visto, né? Então, a empresa vai ter um ativo na contabilidade que vai ter um valor, segundo as regras, né, contábeis, e ele vai estar desvalorizado se esse valor que ele está reconhecido na contabilidade for superior ao valor recuperável. E o que é o valor recuperável? É o maior valor entre o valor justo líquido de despesa de venda de um ativo ou de unidade geradora de caixa e o seu valor em uso. Ou seja, ela vai comparar, então, o valor justo, né? O valor justo a gente vai ver essa definição, mas por hora vamos simplificar dizendo que é um valor de mercado. O quanto que ela venderia no mercado aquele ativo, líquido das despesas que ela vai ter com a venda. Então esse é um dos critérios, valor justo líquido de despesa de venda. E ela tem também o valor em uso. O que é o valor em uso? Ela vai observar o caixa líquido, todo o fluxo de caixa futuro líquido que esse ativo vai gerar. Então, se esse ativo ele vai gerar vendas para a empresa, isso vai trazer um caixa positivo, ele vai fazer tudo isso que ela vai gerar ao longo da vida útil dela, vai trazer isso a valor presente, tá? Então ela vai descontar uma taxa de juros, inclusive se ao final da vida útil ele for vendido. Então ela vai ter que considerar também esse valor residual, que é o valor que ela vai vender ao final da vida útil. Só que ela traz a valor presente, então vai ter que ter uma taxa de desconto. O que eu quero dizer com isso? Bom, 1 milhão hoje não é a mesma coisa que 1 milhão daqui a 2 anos. Então, supondo que a taxa de juros de hoje a 2 anos seja 10%, esse 1 milhão e 100 daqui a 2 anos, trazidos a valor presente, ele vai equivaler a 1 milhão hoje. Tá? Então, esse seria o valor em uso. Já o valor contábil é o montante pelo qual o ativo está reconhecido no balanço depois da dedução de toda a respectiva depreciação, amortização ou exaustão acumulada e ajuste para perdas. Então, inclusive, a empresa pode ter o quê? Já reconhecido perdas anteriores, e aí o novo valor contábil ela vai reconhecer. Se for imobilizado, por exemplo, tira a depreciação acumulada e mais eventual perdas anteriores que ela já tinha reconhecido. Continuando aqui, então, o valor justo, né, na definição do CPC, valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. Só que, como eu falei, a gente simplifica dizendo que é um valor de mercado. Só que essa definição aqui é bem cobrada em prova, tá? Então tem que saber aqui na ponta da língua qual a definição que o CPC dá para valor justo. Já o valor em uso é o que foi falado anteriormente, né, que é o valor presente de fluxos de caixa futuros esperados que devem advir de um ativo ou de unidade geradora de caixa. Então, como eu falei, a empresa vai estimar todas as entradas de caixa líquida que aquele ativo vai gerar para ela ao longo do tempo. É líquido por quê? Porque, obviamente, que a empresa, para gerar aquela entrada de caixa, muitas vezes ela vai ter gastos, né? Então, ela vai levar em consideração esses gastos, também vai interessar valor de entrada líquida, e ela traz isso a valor presente, como um exemplo que eu dei. Imagine que aquele ativo vai gerar entradas líquidas
e ao final do período também ele vai ser vendido daqui 2 anos. Então o que ela vai contabilizar? Tudo que ela vai gerar de caixa líquido nesses 2 anos. Supondo que ela vai gerar ao final de 2 anos 1.100.000, aí ela vai trazer a uma taxa de desconto, supondo que a taxa de desconto seja estipulada aí em 10%, né? Então vai, nesse meu exemplo simples aqui, ele vai trazer como valor em uso 1 milhão, tá? Agora, na prova, é muito raro se pedir para fazer esse cálculo do valor presente. Mas, também se cair em prova, são provas que normalmente exigem o quê? Matemática financeira, e aí você vai saber fazer esse cálculo e vai ter os instrumentos para fazer o cálculo do valor em uso, que vai ser esse valor presente dos fluxos de caixa futuros. Tá? O normal, na maioria das provas, é ela já dizer qual é o valor em uso e qual é o valor justo, eventualmente com as despesas de venda, que você vai subtrair, ou então já dar o valor justo líquido de despesa de venda. Agora, unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que geram entrada de caixa. Entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou outros grupos de ativos. Porque vocês percebem uma coisa, será que qualquer ativo gera entrada de caixa? Nem sempre isso acontece. Imagina, então voltando ao exemplo de uma refinaria de petróleo, que eu tenho um equipamento que ela vai fazer esse teste, né, de impairment. E aí o que vai acontecer? Será que o equipamento sozinho gera entrada de caixa independente? Não, né? Aquele equipamento que ele vai gerar a entrada de caixa contando provavelmente o que? Todos os ativos que tem na refinaria. Aí sim a refinaria, supondo, ela tem uma refinaria que produz, sei lá, combustível para avião, e essas são as entradas independentes, ela só faz isso, vai ser, então, nesse meu exemplo também, essa vai ser a unidade geradora de caixa, a refinaria como um todo, e eu vou ter que fazer esse valor em uso da unidade geradora de caixa, que é a refinaria inteira, porque o equipamento sozinho não gera entradas de caixa independentes. Tá? Continuando aqui, nem sempre é necessário determinar o valor justo líquido de despesas de venda de um ativo e seu valor em uso. Se qualquer um desses montantes exceder o valor contábil do ativo, este não tem desvalorização e, portanto, não é necessário estimar o outro valor. Então, a gente vai ver o quê? Que a contabilidade registrou um determinado ativo por um valor, supondo que ela tenha registrado por 1 milhão. Esse é o valor contábil que está lá já, né, descontado eventual depreciação ou amortização. Supondo que, então, que a gente vai fazer esse teste, e vamos comparar com o valor recuperável, e se o valor recuperável for menor que o valor contábil, aí sim eu vou reconhecer esse ajuste para perda, então quando o valor recuperável é menor que o valor contábil. Agora, se o valor recuperável for maior do que o valor contábil, não se faz nada, não tem problema. Agora, o que é o valor recuperável mesmo? É o maior valor entre o valor justo líquido de despesa de venda e o valor em uso. Então, nesse exemplo que eu coloquei, imagine que eu tenho lá na contabilidade 1 milhão. É esse o valor contábil do equipamento. E a empresa estima o valor justo líquido de despesa de venda em 1.100.000. Ora, se o valor justo líquido de despesa de venda é 1.100.000, então eu já tenho que o valor recuperável, no mínimo, é 1.100.000, que já é maior que o valor contábil. Então não se precisa estimar o valor em uso. Para quê, né? Você não vai fazer nada com aquele valor em uso. Já está definido que o valor contábil vai prevalecer. Então, continuando, ele vai dizer: se não há razão para acreditar que o valor em uso de um ativo exceda materialmente seu valor justo líquido de despesa de venda, o valor justo líquido de despesa de venda do ativo pode ser considerado como seu valor recuperável. Este será frequentemente o caso de um ativo que é mantido para alienação. Então, aqui vai dizer o que? Olha, se eu tenho um ativo que é mantido para alienação, ou seja, ele vai ser vendido, e eu estimo lá o valor justo líquido de despesa de venda é X. Ora, o que vai ser o valor em uso dele, na verdade? Se ele já está destinado para venda, então é provável que ele não vai gerar valores de fluxo de caixa. O único fluxo de caixa que ele vai gerar vai ser a própria venda dele, que foi estimado já como o valor justo. Então, nesse caso também, não é preciso
estimar o valor em uso, tá? Na maioria desses casos aqui. Se e somente se o valor recuperável de um ativo for inferior ao seu valor contábil, o valor contábil do ativo deve ser reduzido ao seu valor recuperável. Essa redução representa uma perda por desvalorização do ativo. Aquilo que a gente já disse, né? Se compara o valor contábil com o valor recuperável, prevalece o menor. Se o valor contábil já é menor que o recuperável, o valor contábil é o que já está registrado na contabilidade, então não precisa fazer nada. Eu só vou fazer alguma coisa caso o valor recuperável seja menor que o valor contábil, porque daí sim eu vou ter que reduzir esse valor, né? Então na contabilidade está por 1 milhão e o valor recuperável é 900 mil, então eu vou ter que reconhecer esses 100 mil de perdas. Tá? Aqui ele vai dizer: a perda por desvalorização do ativo deve ser reconhecida imediatamente na demonstração do resultado, a menos que o ativo tenha sido reavaliado. Qualquer desvalorização de ativo reavaliado deve ser tratada como diminuição do saldo da reavaliação. Então, em regra, o que a gente mais vai ver em prova é o seguinte: eu tenho aquele ativo que eu dei um exemplo, que ele tinha um valor contábil de 1 milhão. Ele tem que ser reduzido para 900 mil. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma retificadora desse ativo de 100 mil, reconhecendo a perda, vai ser perda por desvalorização de 100 mil, né? É uma retificadora desse ativo. Qual vai ser a contrapartida? Em regra, no resultado. Vai ser uma despesa por desvalorização no valor de 100 mil. Tá? Essa é a regra geral. E a norma, como é uma norma internacional, e na norma, em muitos países, eles ainda admitem a reavaliação, então ela está mostrando aqui uma situação que é uma exceção, que em regra não acontece no Brasil, só reavaliações anteriores. Né? O que era a reavaliação? Era um procedimento que era feito anteriormente, que as empresas tinham lá um valor do ativo e ela fazia uma avaliação, contratava, né, 3 peritos, uma empresa especializada, chegava a um valor desse laudo, por exemplo, ela poderia aumentar o valor. Então ela tinha um equipamento que custava, por exemplo, 800 mil, já de valor contábil dele, né, já deduzido eventuais depreciações, 800 mil, ela reavaliava ele para 1 milhão e 100, por exemplo. Então o que ela fazia? Ela reavaliou, ela vai aumentar 300 mil no valor daquele ativo. Ela aumentava 300 mil no ativo, como contrapartida ela ia ter uma conta no patrimônio líquido chamada reserva de reavaliação. Isso era o que era permitido até um passado longínquo, né? Há um bom tempo já não é mais permitido a reavaliação. Então, quando era permitida a reavaliação, era assim, tá? O que pode acontecer? Eu posso ter um ativo reavaliado, né, que veio dessa época que era permitido. E aí vamos supor que esse ativo que já estava, nesse meu exemplo, ele estava reconhecido por 1 milhão e 100, com 300 mil de reserva de reavaliação. E aí se chega à conclusão que esse ativo vale 900 mil. Ou seja, eu vou ter que ter uma perda por desvalorização de 200 mil. Ele está reconhecido na contabilidade por 1 milhão e 100, mas ele foi reavaliado e aumentado em 300 mil. Aí, quando fez o teste de impairment e se chegou a um valor de 900 mil, o que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar 200 mil do valor dele. De 1 milhão e 100 ele passa a 900. Eu vou ter a mesma conta retificadora do ativo de perda por desvalorização no valor de 200 mil. Tá? Só que como era um ativo reavaliado, a contrapartida não vai ser despesa de desvalorização. Vai ser lá a conta de reserva de reavaliação. É essa reserva que vai ser baixada, tá? E que, em regra, a gente vai ver também que ela vai aparecer não no resultado, mas em outros resultados abrangentes, não em demonstração do resultado do exercício, mas como foi uma baixa da reserva de reavaliação, vai aparecer em outros resultados abrangentes direto no patrimônio líquido. Bom, aqui um exemplo, tá, pessoal, de uma questão de prova que vai cobrar aqui esse entendimento, né, do teste de imparidade. Vamos ver aqui o que ele vai dizer. Olha, em 3/1 de 2015, um restaurante adquiriu uma moto para entregas por R$20 mil, com a intenção de utilizá-la por 4 anos e doá-la. Então ele tem uma moto,
cujo valor de custo é R$20.000. A vida útil desse veículo é de 4 anos, ou seja, a gente vai depreciá-lo, né, ao longo de 4 anos. Em 31/12, o contador do restaurante fez o teste de recuperabilidade na moto, ou seja, 2 anos depois, né, então, entrou na contabilidade em janeiro de 2015 e aí em dezembro de 2016, 2 anos depois, foi feito um teste de recuperabilidade, um teste de imparidade. Na avaliação, constatou que o valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados pelo uso da moto era 9.000. O que é isso? É o valor em uso. Então, tem um valor em uso de R$9.000. Já o valor líquido de venda na data era de R$11.000, sendo que para vender a moto era necessária pintá-la, o que custaria R$1.500. Então, aqui a gente já viu o quê? Que o valor justo líquido de despesa de venda vai ser 11.000 menos R$1.500. Então, tem um valor justo líquido de despesa de venda de R$9.500. Eu selecionei essa questão porque ela é típica de prova, e na prova normalmente eles misturam o quê? Os conceitos que você vai ter que aplicar. Então, você vai ter que aplicar, nesse caso aqui, a depreciação, né? Como é que se calcula essa depreciação de 2 anos para se chegar ao valor contábil, né? Lembrando, o que é o valor contábil? É o valor de custo deduzido de depreciação ou eventual amortização e mais se tiver uma perda por desvalorização anterior. Nesse caso não tem, né? A questão não diz, então ele vai ter só o quê? Vai ter apenas no caso a depreciação. Então vamos fazer a resolução dele. Ele pede, né, qual que é o valor contábil da moto em 1/1 de 2017. Olha aqui a pegadinha, porque em 31/12 a gente vai achar o valor contábil da moto, que vai ser o quê? O valor de custo dela, que é o 20.000, menos a depreciação acumulada até então. Daí eu vou ter esse valor contábil, mas esse valor contábil eu vou ter que confrontar com o valor recuperável, e se o valor recuperável for menor, aí eu vou reconhecer um ajuste para perdas, e aí eu vou ter um novo valor contábil. E é este novo valor contábil que a questão pede, né? Então vamos lá, resolvendo. Olha só, a moto ali ela tinha um valor de R$20.000, ela seria utilizada por 4 anos, sem valor residual, né? A questão não diz que ele conseguiria algum valor depois, então ela vai ser depreciada totalmente nos 4 anos. Ou seja, a depreciação anual dela vai ser o quê? Depreciação anual aqui vai ser 20.000, que é o valor de custo dela, dividido pelos 4 anos. Então vai ser 5.000 por ano. Todo ano vou reconhecer despesa por depreciação de 5.000 e acumulo lá em depreciação acumulada 5.000. Como foram 2 anos, de janeiro de 2015 a janeiro de 2016, então eu tenho 2 anos de depreciação, tá? Anualmente foi 5.000 de depreciação acumulada, então R$10.000. Então nesse momento eu tenho um valor contábil de R$10.000. Por quê? É do valor de custo, 20.000, menos a depreciação acumulada de 10.000, totaliza um valor contábil de R$10.000. Tá? Agora eu vou ter que confrontar este valor contábil com o valor recuperável. Qual é o valor recuperável? Então o valor em uso, R$9.000, que era um dado da questão. Um outro dado é o valor justo líquido de despesa de venda, que era 11.000 o valor justo, mas ele ainda ia gastar 1.500 para vender, então 9.500. O que é o valor recuperável? É o maior valor entre esses dois valores, entre valor em uso e valor justo líquido de despesa de venda. Então, vou ter um valor recuperável de R$9.500. Eu vou confrontar o valor recuperável com o valor contábil. Vai prevalecer o menor. Bom, o valor recuperável é menor que o valor contábil, então é R$9.500. O valor recuperável vai ser o novo valor contábil. A gente vai reconhecer, então, uma perda por desvalorização de R$500. A resposta é a alternativa B, que era a alternativa que continha lá os R$9.500 de valor, o novo valor contábil, né, em 3 de janeiro de 2017. Bom, mas agora um bônus, né, porque essa questão aqui eu não coloquei apenas para ser resolvida aqui, eu coloquei para fins didáticos.
para a gente entender como que é feito na contabilidade, porque às vezes a questão vai perguntar se houve perda por desvalorização, qual é o valor da perda e qual é se foi no resultado ou não. Bom, vamos lá. Então ela tinha uma conta veículos de R$20.000, depois já uma depreciação acumulada no valor de R$10.000, né? Vida útil de 4 anos, ela usou 2 anos, então depreciou metade do valor. Este é o valor contábil, R$10.000. Mas, quando foi feito o teste de recuperabilidade, se chegou ao valor de R$9.500. Então, eu vou ter que diminuir em R$500 o valor contábil dessa moto. Então, eu vou ter o quê? Um ajuste para perdas, que é uma conta retificadora do ativo veículos, no valor de R$500. Estou creditando aqui a retificadora do ativo no valor de R$500. Qual que é a contrapartida? Regra geral no resultado. Então vai ser despesa com desvalorização, porque essa é a regra geral. Qual que era a exceção da norma? Se esse ativo tivesse sido reavaliado, se ele falasse que ele foi objeto de reavaliação, aí a contrapartida não seria aqui em despesa, seria lá em reserva de reavaliação e iria aparecer na demonstração lá do resultado abrangente. Ok? Então, esse aqui é o procedimento para reconhecer a desvalorização. Continuando aqui com o estudo da norma, o valor recuperável é determinado para um ativo individual, a menos que o ativo não gere entradas de caixa provenientes de seu uso contínuo, que são em grande parte independentes daquelas provenientes de outros ativos ou de grupos de ativos. Então, aquilo que eu disse. Em regra, esse teste de imparidade, o impairment, é feito sobre um ativo individual. Só que, na maioria dos casos, o ativo individual ele não gera entradas de caixa independentes. Quem que vai gerar essa entrada de caixa independente vai ser a unidade geradora de caixa. Então, se ele não tem essa entrada de caixa independente, aquele ativo, pode ser que tenha que ser calculado o valor recuperável da unidade geradora de caixa. Porque que ele diz o quê? Então, que vai ser determinado para a unidade geradora de caixa. Se for o caso que ele não tem, aquele ativo ele não tem entrada de caixa independente. Então, vou ter que achar o que? O valor recuperável da unidade geradora de caixa. Exceto, primeiro, se o valor justo líquido de despesa de venda do ativo seja maior do que o seu valor contábil. O que acontece aqui, pessoal, é o seguinte. Bom, a gente viu que o valor recuperável é o maior valor entre o valor em uso e o valor justo líquido de despesa de venda. Se o valor líquido de despesa de venda, valor justo líquido de despesa de venda já é maior que o valor contábil, então não vai ser feito nada, né? Não vai ter desvalorização e não precisa ir até a unidade geradora de caixa para se achar, né, o valor recuperável dela. E outra situação, o valor em uso do ativo possa ser estimado como sendo próximo do valor justo líquido de despesa de alienação e este possa ser mensurado. Bom, a gente viu que tinha casos que o ativo só ia ser vendido. Então, o valor em uso dele vai ser bem próximo do valor justo líquido de despesa de venda e se esse valor justo líquido de despesa de venda puder ser apurado, puder ser determinado, então já está resolvido o problema, este vai ser o valor recuperável do ativo. Agora, quando que ele não pode ser determinado? O valor recuperável de um ativo individual não pode ser determinado se o valor em uso do ativo não puder ser estimado como sendo próximo de seu valor justo líquido de despesa de venda. Por exemplo, quando os fluxos de caixa futuros advindos do uso contínuo do ativo não puderem ser estimados como insignificantes. Porque o que acontece aqui? Se ele fosse insignificante, o que seria o valor em uso dele? É o caso daqueles ativos já destinados para alienação. O que ele vai gerar de caixa vai ser só a própria venda. Então, nesse caso, eu vou dizer que o valor em uso é bem próximo do valor justo. Mas aqui não, né? Ele não é insignificante. Então, o valor em uso vai ser provavelmente diferente do valor justo. Tá? E depois se o ativo não gerar entradas de caixa que são, em grande parte, independentes daqueles provenientes de outros ativos. Nesses casos, o valor em uso e
portanto, o valor recuperável somente pode ser determinado para a unidade geradora de caixa do ativo. Agora, unidade geradora de caixa é algo que tem que ser, como eu vou dizer, não tem uma regra ali. Ele vai ser determinado, né? Ele vai depender o quê? Da própria empresa chegar a essa conclusão. Porque vai ser aquele conjunto de ativos que gera entradas de caixa em grande parte independentes. Então vamos ver um exemplo aqui para a gente saber, quer dizer, para a gente saber em termos, né? Estou falando como é a norma, mas na prova ele já vai dizer qual que é a unidade geradora de caixa, qual que é o valor em uso da unidade geradora de caixa, enfim. Mas aqui, por uma questão teórica, a gente vai entender como que é considerado essa unidade geradora de caixa. Ó. Esse exemplo aqui, ó. Uma entidade de mineração tem uma estrada de ferro particular para dar suporte às suas atividades de mineração. Essa estrada pode ser vendida somente pelo valor de sucata e ela não gera entradas de caixa que são em grande parte independentes das entradas de caixa provenientes de outros ativos da mina. Não é possível estimar o valor recuperável da estrada de ferro privada, porque seu valor em uso não pode ser determinado e é provavelmente diferente do valor de sucata. Portanto, a entidade deve estimar o valor recuperável da unidade geradora de caixa a qual a estrada de ferro particular pertence, isto é, a mina como um todo. Então, o que esse exemplo está nos mostrando? É o seguinte, ela vai avaliar, ou deveria avaliar, a estrada de ferro. Só que essa estrada de ferro é lá dentro da mina. Quer dizer, vai ter um uso próprio ali. Não é uma estrada de ferro, tá? Aqui tem entrada de caixa independente, né? Não é aquela estrada de ferro que liga, sei lá, um lugar a um porto e é de uso público, né? Não, essa aqui ela vai ter um uso muito particular, só para empresa que é dona da mina. Bom, então a estrada de ferro ela não vai gerar entradas independentes de caixa. E aqui ele só reafirma quando ele diz que ela só pode ser vendida no valor de sucata, né? Porque se tá lá, só tem um uso para a mina, então ela não tem como vender aquela ferrovia, se só interessa para a empresa que detém a mina. Ela só venderia aquela estrada de ferro como sucata, né? Se fosse para ter um outro aproveitamento, porque ela como estrada de ferro não tem valor nenhum para outra empresa. Então, nesse caso, o que ele diz? Olha, ela não gera entrada independente de caixa, o valor dela, que ela vai usar, o valor em uso dela aqui não dá para determinar, e se fosse determinável seria diferente de sucata. Então, nesse caso, nesse exemplo, o que vai ser considerado unidade geradora de caixa? Vai ser a mina como um todo, incluindo, né, a estrada de ferro que faz parte da mina. Essa é a unidade geradora de caixa, então eu não consigo determinar o valor recuperável da estrada de ferro. Vou ter que determinar o valor recuperável do conjunto de ativos que é a mina inteira, com todos os ativos da mina, inclusive a estrada de ferro. Também tem um conceito que são os ativos corporativos. O que ele vai dizer? Ativos corporativos incluem os ativos do grupo ou de departamento ou divisão da entidade, tais como o prédio da sede ou de divisão da entidade, ou equipamentos de processamento eletrônico de dados ou centro de pesquisas. Em função dos ativos corporativos não gerarem entradas de caixa separadas, o valor recuperável de um ativo corporativo individual não pode ser determinado, a menos que a administração tenha decidido se desfazer do ativo. Se houver indicação de que o ativo corporativo possa ter se desvalorizado, o valor recuperável deve ser determinado para a unidade geradora de caixa ou grupo de unidades geradoras de caixa a qual o ativo corporativo pertence, comparando este ao valor contábil desta unidade geradora ou desse grupo de unidades geradoras de caixa. Então, vou dar um exemplo. Imagine a Petrobras, que ela vai ter lá no Rio de Janeiro, a sede dela, que é o quê? Um prédio administrativo, deve ter talvez setor de pesquisas e outros setores não produtivos lá. Esse é um exemplo de um ativo corporativo. Por quê? Ele não vai gerar entrada independente de caixa, mas ele vai contribuir o quê? Para entradas de caixa de uma série de unidades geradoras de caixa da própria Petrobras. Então ela vai ter que verificar o quê?
para quais unidades geradoras de caixa aquele ativo corporativo contribui para essa geração de caixa. Né? Então, quando ela está fazendo pesquisa, por exemplo, ela vai, de repente, contribuir o quê? Para os resultados de várias refinarias. Ou, de repente, uma pesquisa que também ela é feita tem a ver com a extração, para uma outra unidade, que é as unidades que fazem a extração de petróleo. Então, esse é um exemplo aí de ativo corporativo. Ele só poderia ser, eventualmente, ser determinado a entrada de caixa separado se ele resolvesse se desfazer. Um exemplo, se ele quisesse se desfazer daquele prédio lá onde está a sede da Petrobras. Né? Então, esse é um conceito aqui de ativo corporativo. Agora, voltando à questão da perda por desvalorização, ele vai dizer aqui: uma perda por desvalorização deve ser reconhecida para uma unidade geradora de caixa se e somente se o valor recuperável da unidade, grupo de unidades, for menor do que o valor contábil da unidade ou grupo de unidades. A perda por desvalorização deve ser alocada para reduzir o valor contábil dos ativos da unidade, grupo de unidades, na seguinte ordem: primeiramente, para reduzir o valor contábil de qualquer ágio por expectativa de resultado futuro, ou expectativa de rentabilidade futura, goodwill, alocado à unidade geradora de caixa ou grupo de unidades, e B, a seguir aos outros ativos da unidade, grupo de unidades, proporcionalmente ao valor contábil de cada ativo da unidade, grupo de unidades. Então, supondo que a empresa está avaliando um determinado ativo, aquele ativo não... ela tem uma indicação de que ele está desvalorizado, tá? Ela vai ter que fazer o teste. Só que ele não gera entrada de caixa independente, então a empresa vai ter que fazer o quê? A avaliação no teste de recuperabilidade de toda a unidade geradora de caixa. Então, um exemplo. Aí ela tem um equipamento da refinaria que ela tem uma indicação de que ele está desvalorizado, de repente ele tem um uso anormal, houve algum dano a ele, e ela vai fazer o teste. Daí ela vai ter que fazer o quê? O teste da unidade geradora de caixa da refinaria como um todo. Agora, se ele só vai reconhecer alguma desvalorização se ela pegar todos aqueles ativos da unidade geradora de caixa, ela chegou ao valor recuperável, e só se ele for menor que o valor contábil de todos aqueles ativos é que ela vai reconhecer alguma desvalorização. Porque ainda que aquele equipamento pareça estar desvalorizado, mas na hora que a empresa compara, olha, a unidade geradora de caixa inteira tem este valor recuperável, e ela compara com o valor contábil desses ativos da unidade geradora de caixa e chega à conclusão que o valor recuperável é maior do que o valor contábil dessa unidade geradora de caixa, não há nada a reconhecer, vai ficar tudo na mesma, vai prevalecer o valor contábil. Agora, não, a empresa chegou à conclusão o quê? Que o valor recuperável daqueles ativos que compõem a unidade geradora de caixa é menor do que o valor contábil que está registrado, que é o que vai estar registrado lá na contabilidade. Então, neste caso, vai ser reconhecido a perda. Agora, a perda como que é? É pegar aquele montão de ativo da unidade geradora de caixa e falar o seguinte: olha, a minha refinaria toda está com valor contábil de 200 milhões, mas eu cheguei que o valor recuperável dela é 190 milhões, então eu vou jogar os 10 milhões como suprimindo todos aqueles ativos. Não é bem assim. Ela vai ter que fazer essa alocação de perda ativo por ativo. Tá? Então, como é que ela faz? Ela, primeiro, se tiver algum goodwill associado àquela unidade geradora de caixa, ele vai abater primeiro do goodwill. Abateu do goodwill, tá? Ainda sobrou perda para ser, né, alocada aos outros ativos, aí ela aloca proporcionalmente ao valor contábil dos ativos ou do grupo de unidades. Tá? Então vai ser assim. Então, nesse exemplo, vamos supor, o valor contábil 200 milhões da unidade geradora de caixa, valor recuperável, né, de todos os ativos que compõem a unidade geradora de caixa, 190 milhões, ela tem 10 milhões para reconhecer perda. Só que ela reconhece perda onde? Nos ativos
ativo por ativo daquela unidade geradora de caixa. Então ela vai pegar lá 10 milhões, vamos alocar para qual ativo? Ela fala, olha, ainda tem 6 milhões de goodwill que está associado a essa unidade geradora de caixa. Opa, então dos 10 milhões eu já tiro 6 milhões do goodwill, então vai ser o goodwill, vai ser zerado, né? Ele tinha 6 milhões, eu reconheço perda dos 6 milhões dele. Bom, ainda sobraram 4 milhões de perda. O que eu faço com esses 4 milhões? Aí eu distribuo entre os outros ativos da unidade geradora de caixa proporcionalmente ao valor deles. Depois a gente vai fazer um exemplo numérico para ficar mais claro. Bom, o que eu tinha dito, né? Essas reduções nos valores contábeis devem ser tratadas como perda por desvalorização de itens individuais dos ativos. É o que eu falei. Ela não vai tirar do conjunto da unidade geradora de caixa, ela vai tirar essas perdas ativo por ativo, ela vai reconhecendo qual é a perda por desvalorização. E aí ele coloca uma regra, né? Que ao alocar a perda por desvalorização, a entidade não deve reduzir o valor contábil de um ativo abaixo do valor mais alto na comparação entre seu valor justo líquido de despesa de venda de alienação, se puder ser mensurado, seu valor em uso, se puder ser determinado, e zero. Então, o que ele está dizendo aqui? Ora, muitas vezes, tá, na unidade geradora de caixa, eu vou ter ativos que eu consigo determinar o valor recuperável dele. E se na hora que eu for distribuir aquela desvalorização entre os vários ativos, ela chegou num ativo que ela chegou, não, mas esse ativo aqui, eu consigo determinar o valor recuperável dele. Então, eu não posso alocar uma perda que deixa ele menor do que o valor recuperável daquele ativo individualmente. Tá? Ela vai, aí naquele caso, ela ou vai reconhecer parcialmente, então, supondo que, nesse mesmo exemplo da refinaria, ela vai distribuir os 4 milhões entre vários ativos, e aí, proporcionalmente, um ativo que custava... que está lá na contabilidade por 1 milhão, ele teria que alocar 100 mil de desvalorização nele, mas ela consegue determinar que o valor recuperável dele não está abaixo, o valor recuperável dele está 1 milhão e 100, e na contabilidade aquele ativo individual está por 1 milhão, então ela não vai distribuir aqueles 100 mil de perda. O que ela faz com a perda, então, se não dá para colocar nele, porque o valor recuperável dele já vai ser maior do que o valor que ela considera a perda. A perda ela distribui entre os outros ativos, ela vai fazer esse processo, tá? Que é o que está aqui ele falando, o valor da perda por desvalorização, que de outra forma teria sido alocado ao ativo, deve ser alocado proporcionalmente aos outros ativos da unidade. Então, repetindo, né? Ela ia distribuir 100 mil, é a parte que lhe cabe deste latifúndio para aquele ativo que estava lá com valor de 1 milhão, valor contábil. Só que ela conseguiu determinar que o valor recuperável dele é 1 milhão e 100. Falou, bom, se é 1 milhão e 100, então eu não posso desvalorizar o quê? Se eu já sei que ele não está desvalorizado. Vai continuar 1 milhão na contabilidade e aqueles 100 mil que eu teria, eventualmente, de reconhecer a perda nesse ativo, eu distribuo entre os demais ativos. Tá? Esse é o processo. Então vamos ver um exemplo aqui. Ó. Seja uma unidade geradora de caixa com os seguintes ativos. Ele tinha 4 ativos, inclusive goodwill, que tinha um valor contábil total de 120 mil nessa unidade geradora de caixa. 120 mil, vários ativos. Depois apurou-se um valor recuperável da unidade geradora de caixa, no total, de 80 mil reais. Tá? Esse é o valor recuperável dela. Opa, então eu vou ter que reconhecer uma perda por desvalorização de 40 mil. Tá? Né? Lembrando, né, valor contábil, comparo com o valor recuperável, dos dois o menor. Então, como o valor recuperável é menor, então eu vou ter que alocar esses 40 mil. Eu fiz o teste aqui nessa alocação dessas perdas por desvalorização, nessa perda por desvalorização lá depois do impairment, qual que vai ser? Bom, esses 40 mil, como é que a gente distribui? Primeiro eu tiro o goodwill. O que tiver de goodwill, eu tiro. Então, bom, tem 20 mil no goodwill, tiro o goodwill, zerei o goodwill, tá zerado. Bom, mas não bastou o goodwill, tem ainda 20 mil para reconhecer perda em ativo por ativo. Bom, eu tenho 3 ativos aqui, eu vou reconhecer proporcionalmente a eles, tá? Então, ativo 1, 30 mil, ativo 2, 20 mil, ativo 3, 50 mil, né, um número bem fácil, né?
proporcionalmente o quê? 30% vai para o ativo 1, 20% para o ativo 2, 50% para o ativo 3, né? Então, 30% de 20 mil vai para o ativo 1, eu reconheço uma perda de 6 mil para o ativo 1. Agora, proporcionalmente aqui no ativo 2, é 40% dos 20 mil, então vai ser 4 mil reais. E no outro, no ativo 3, 50% dos 20 mil, então 50% de 20 mil vai dar 10 mil para o ativo 3. Então eu fiz aqui essa distribuição proporcional e assim, então é feito essa distribuição no caso de unidade geradora de caixa. Tá? Reversão de perda por desvalorização. O que acontece também? Ao longo do tempo, a empresa foi lá e reconheceu a desvalorização daquele ativo. Mas será que não pode no futuro ele vir a revalorizar? Pode acontecer, né? Então, às vezes ele flutua, tá? Um exemplo que eu estava dando de petrolífera, né? Imagina que essa empresa que faz a extração de petróleo reconheceu perdas nos ativos dela porque o preço do petróleo caiu muito. Aí o que pode acontecer depois? O preço cai, depois ele sobe. Aí ela pode ter uma indicação de que ele revalorizou. Aí ela pode reverter essa perda por desvalorização. Vamos ver primeiro que é a regra, né? No ativo individual, e aí a unidade geradora de caixa vai seguir um outro padrão que a gente vai ver. Ó. Primeira coisa, um aumento posterior, né, do valor contábil de um ativo, exceto ágio por expectativa de rentabilidade, goodwill, atribuível à reversão de perda por desvalorização, não deve exceder o valor contábil que teria sido determinado, líquido de depreciação, amortização e exaustão, caso nenhuma perda por desvalorização tivesse sido reconhecida para o ativo em anos anteriores. Então vamos lá. Vamos entender aqui. Esse ponto está dizendo o seguinte, como eu falei, se o ativo que estava desvalorizado ele veio a revalorizar parcialmente ou totalmente, a gente vai ter uma reversão. Tá? Agora, tem dois pontos. Primeiro ponto, goodwill desvalorizou, não volta mais. Tá? O goodwill é definitivo, o goodwill é morte. Tá? Morte súbita, né? Teve a perda por desvalorização do goodwill, a gente não ressuscita mais esse defunto. Não volta, mesmo que aquele ativo venha a se revalorizar, o goodwill eu não reverto. Agora, não sendo goodwill, ele pode reverter. Mas, na verdade, sempre lembrando, tá? Tem questões que são bem simples da gente ver isso, que é o seguinte, ó, ele desvalorizou 20 mil, eu vou reverter no máximo 20 mil. Tá? Agora, não é só essas são as questões mais simples. Mas, na verdade, o que a gente vai ver? Eu vou ter que comparar o valor que aquele ativo teria, tá? Qual que seria o valor contábil dele caso não houvesse nenhuma desvalorização, perda por desvalorização anterior. Porque o que acontece? Quando você desvaloriza um ativo, você vai mudar a depreciação, você vai ter que rever os cálculos de depreciação, de amortização. Tá? E esses cálculos, muitas vezes, pode ser até variado, que até vida útil, mas também principalmente por questão de valor. Então imagina, tá só um exemplo aí, simples. Eu tenho um ativo de 1 milhão, que eu vou depreciar em 10 anos. Então eu estou lá depreciando o quê? 1 milhão para depreciar em 10 anos, 100 mil todo ano. Aí, de repente, em algum momento, eu reconheço uma perda por desvalorização dele, eu tiro lá, então de 1 milhão, que eu estava depreciando 100 mil por ano, chega lá no meio dessa vida útil, eu desvalorizo aquele ativo em 200 mil. Ora, se eu desvalorizo, reconheço a perda por desvalorização de 200 mil dele, a depreciação já não vai ser mais 100 mil por ano. Eu vou ter que considerar o que é aquela desvalorização e eu vou ter uma depreciação menor, provavelmente. A partir daí, porque o valor dele contábil passou a ser menor. No entanto, na hora de se fazer essa reversão, ele tem que considerar o que? Ele tem que comparar que eu posso reverter no máximo, para se chegar até o valor que aquele ativo teria se nenhuma despesa, ou melhor, uma perda por desvalorização tivesse sido reconhecida anteriormente. Tá? E de novo, né, essa reversão
exceto goodwill, porque goodwill eu não reverto, ela vai ser reconhecida onde? No resultado, como receita. Se na hora que eu reconheço a perda é uma despesa, na hora que eu reverto a perda, ela é receita. No entanto, tá? De novo, tem aquela exceção, se o ativo foi reavaliado, na hora que eu reconheço a perda, eu vou tirar da reserva de reavaliação. Se eu reverter essa perda, eu devolvo para a reserva de reavaliação e não considero uma receita, tá bom? Vamos ver aqui uma questão simplesinha aqui desse assunto, tá? Que é uma questão aqui da FCC. A companhia Perdas e Ganhos apresentou em seu balanço patrimonial em 31/12/2016 um ativo intangível com vida útil indefinida registrada pelo valor contábil de 5 milhões, composto pelos seguintes valores: 7 milhões de custo de aquisição e uma perda por desvalorização, o impairment, de 2 milhões, ou seja, o valor contábil dela que está em 5 milhões. Tá? Tinha uma perda de 2 milhões. Em 31/12/2017, a empresa realizou o teste de recuperabilidade, o impairment, para este ativo intangível e obteve as seguintes informações: valor em uso, 8 milhões, valor justo líquido de despesa de venda, 4 milhões e meio. Então a gente já sabe aqui, né, que o valor recuperável vai ser 8 milhões, né? É o maior valor entre o valor em uso e o valor justo líquido de despesa de venda. Vamos ver. Com base nessas informações, o que ela vai fazer? Ela diz, olha, a empresa não fez nenhum ajuste, manteve o valor contábil de 5 milhões, reconheceu no resultado um ganho no valor de 3 milhões, uma vez que o valor recuperável é 8 milhões, reconheceu no resultado uma perda por desvalorização no valor de 500 mil, uma vez que o valor recuperável é 4 milhões e meio, D, reconheceu no resultado um ganho no valor de 2 milhões, uma vez que o valor recuperável é 8 milhões, e a E, reconheceu no resultado uma perda por desvalorização no valor de 2 milhões e meio, uma vez que o valor recuperável é 4 milhões e meio. Bom, vamos ver aqui o que acontece. Ó. Ela tem um custo de aquisição de 7 milhões, teve uma perda por desvalorização de 2 milhões, o valor contábil aqui está em 5 milhões. Tá? Aí o que aconteceu? Ela fez lá no futuro, chegou à conclusão que o valor recuperável dela passou a ser de 8 milhões, porque o valor em uso é 8 milhões e o valor justo líquido de despesa de venda 4 milhões e meio, ela vai usar o quê? O maior dos dois valores é que vai ser o valor recuperável. Então, eu tenho como valor recuperável 8 milhões. Bom, então a gente vai reverter a perda por desvalorização. Mas aqui nós vamos reverter o quê? No máximo aqui, os 2 milhões que é a perda que ela teve. Não posso. Se eu reverter mais do que 2 milhões, eu estaria o quê? Reavaliando aquele ativo, estaria aumentando o valor original dele. A gente viu que a gente não pode. Eu posso, no máximo, voltar ao valor que ele teria caso não houvesse nenhuma desvalorização, nenhuma perda por desvalorização anterior. Então, no máximo, aqui eu reverto o quê? 2 milhões, né? Vai voltar a 5 milhões. Então, a alternativa correta é a que diz que ela vai reverter a perda por desvalorização no valor de 2 milhões, que é a alternativa D. Então vamos ver o que dizia a D. A D diz, ela reconheceu no resultado um ganho no valor de 2 milhões, né? Ou seja, ela reverteu aquela perda por desvalorização, uma vez que o valor recuperável é 8 milhões. É verdade, o valor recuperável é 8 milhões, mas eu não vou aumentar o valor contábil até 8 milhões. Eu vou reverter a perda anterior. Então a alternativa D é a correta. Tá? E aqui, como vocês sabem, né, questão bônus não, né, um bônus aqui, porque aqui terminamos a resolução da questão, mas eu quero mostrar para vocês como que é esse procedimento, para caso tenha uma questão, né, cobrando aqui o procedimento, como é o lançamento da reversão. Então ele tinha um intangível no valor de 7 milhões, e que tinha já reconhecido um ajuste para a perda de 2 milhões. O que acontece aqui? Valor contábil 5 milhões. Aí ele chega e faz o teste de recuperabilidade e apura-se um valor recuperável de 8 milhões. Bom, eu não posso fazer o valor contábil virar 8 milhões, porque vai ser no máximo eu reverto. Mas então eu reverto o quê? Totalmente essa perda. Então ele vai
reverter a perda, né? Então ele debita aqui, zera o ajuste para perda. Qual é a contrapartida? É lá um crédito em receita de reversão da desvalorização, receita de reversão do ajuste para perdas, né? É receita aqui que é a regra geral. Lembrando, se aquele ativo tivesse sido originalmente reavaliado, aí a perda foi baixada da reserva de reavaliação e a reversão também seria na reserva de reavaliação. Mas isto é exceção. A regra geral, qual que é? É sempre no resultado. Esta é a regra geral. Então, fizemos aqui a nossa regra geral. Bom, aqui já caminhando, né, para o final da explanação, vamos ver como é esta reversão de perda por desvalorização de uma unidade geradora de caixa. A reversão de perda por desvalorização para uma unidade geradora de caixa deve ser alocada aos ativos da unidade, exceto o goodwill, proporcionalmente ao valor contábil desses ativos. Esses aumentos em valores contábeis devem ser tratados como reversão de perdas por desvalorização de ativos individuais. A perda por desvalorização reconhecida para o ágio da expectativa de rentabilidade futura, goodwill, não deve ser revertida em período subsequente. Então, aqui ele segue aquela lógica que a gente viu. Bom, a gente viu que na desvalorização eu não faço o quê? Eu não vou desvalorizar o total da unidade geradora de caixa. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que distribuir entre os ativos dela. Só que na desvalorização eu distribuía, tirava primeiro do goodwill e se ainda restasse, né, saldo a reconhecer como perda, eu distribuía proporcionalmente entre os outros ativos. Assim era a perda. Na reversão, o que se faz? Bom, primeiro, aquilo que eu falei, goodwill perdeu, já era, não volta mais. Aí eu vou ver o quanto ela revalorizou e aí eu posso reverter no máximo que entre os outros ativos ali, vou distribuir proporcionalmente aos outros ativos que estão reconhecidos lá. Então, uma outra regrinha, né? Ao alocar a reversão da perda por desvalorização para uma unidade geradora de caixa, o valor contábil de um ativo não deve ser aumentado acima do menor dos parâmetros a seguir. Seu valor recuperável, se este puder ser determinado. Lógico, né? Porque é sempre valor contábil ou valor recuperável. Se eu sei o valor recuperável daquele ativo, eu não posso, na hora de distribuir a reversão, aumentar por um valor maior do que o valor recuperável dele. Vai ter que ser no máximo o valor recuperável. E é o valor contábil que teria sido determinado se a perda por desvalorização não tivesse sido reconhecida em anos anteriores. Aqui é aquela questão que eu falei. Vocês têm que tomar cuidado quando tiver depreciação ou amortização ou exaustão naquele ativo. Tá? Por que tem que tomar cuidado? Porque na hora que tiver a reversão, você vai ter que comparar primeiro qual é o valor que teria aquele ativo, qual seria o valor contábil dele, se eu não tivesse reconhecido nenhuma perda anterior. Porque lembrando, né, que quando ele reconhece a perda, ele vai influenciar na depreciação a partir daí. Então ele vai fazer esse cálculo e vai comparar. Então no máximo eu reverto até um valor que não ultrapasse o valor líquido, né, o valor contábil líquido que teria aquele ativo, considerando a depreciação, se não houvesse nenhuma perda por desvalorização anterior. E aquela história, né, aqui, né, goodwill não volta mais, não ressuscita, né? Foi reconhecida uma perda por desvalorização do goodwill, nunca mais volta. Tá? E aqui, para terminar, vamos ver um exemplo numérico. Né? Então, é aquele mesmo exemplo que eu tinha dado da unidade geradora de caixa, que tinha sido reconhecida uma perda por desvalorização no valor de 40 mil, né, que foi distribuída entre esses ativos dessa forma, quer dizer, zerou o goodwill e distribuiu proporcionalmente aos outros ativos. No exercício subsequente, foi apurado um valor recuperável de 90 mil. Fala, opa, então a gente pode o quê? Distribuir, ele está aqui, o valor dele aqui, contábil, está em 80 mil, sendo reconhecido 20 mil em perdas por desvalorização, a gente pode fazer o que aqui? Podemos, tá, reverter 10 mil, tá, de 80 para 90, né, reverte 10 mil. Como é que se vai reverter esse 10 mil? Como é que a gente aloca? Bom, os 10 mil, primeiro,
nada para o goodwill. Na hora de fazer a reversão, a gente não vai reverter absolutamente nada para o goodwill. Vou distribuir esses 10 mil proporcionalmente aos ativos 1, 2 e 3. Ativo 1 corresponde a 30%, ativo 2, 20%, ativo 3, 50%. Logo, os 10 mil vão ser o quê? 30%, né? Para o ativo 1, vou diminuir, né, a perda em contrapartida da receita de reversão. 20%, né, o 2 mil para o ativo 2 e 50% ou 5 mil para o ativo 3. Então, pessoal, nesse evento de hoje, eu passei aqui os conceitos desse CPC 01, que é o CPC que trata do impairment. Tá? A gente viu aqui os principais aspectos, dei alguns exemplos, duas questões de prova, e eu espero aí com vocês que vocês possam ver essa noção geral, né? Embora foi uma noção geral que eu digo que eu, na verdade, avancei até alguns pontos